Fala galera, estamos na meta dos 1000 inscritos, então se você gostar da narração, dá uma força aí, valeu! A história começa quando o céu liberou uma imensa quantidade de relâmpagos dourados, atingindo a cidade de Li, no Reino dos Dragões. Inúmeros monstros surgiram de outra dimensão, trazendo à humanidade a maior calamidade que já enfrentara. No entanto, os céus não abandonaram a humanidade. Subitamente, uma misteriosa marca apareceu, nas costas das mãos de cada ser humano, despertando neles uma variedade de ocupações únicas. A partir deste momento, teve início a Era das Mudanças de Profissão, em que os humanos começaram a se tornar caçadores. Entre os muitos que despertaram, apenas 3 pessoas possuíam classe de nível mítico. Uma delas era Alard, um usuário de lâminas fantasmas do Brasil. Da Rússia surgiu Rast, um cavaleiro de dragão infernal. E por fim, do Reino da Geada, emergiu Quan Jixian, o rei mago da Geada. Essas classes míticas, sendo vastamente superiores às demais, permitiam que o Reino do Farol, Brasil, a Rússia e o Reino da Geada avançassem rapidamente, dominando os demais países. 100 anos atrás, um prodígio semelhante apareceu no Reino dos Dragões. O maior especialista do reino era conhecido como Asura. Em apenas 10 anos, ele estabeleceu o recorde mais alto já alcançado na China, sendo o primeiro a atravessar o 70º mundo. No entanto, durante a invasão na 9ª onda de monstros de nível mais elevado, Asura, que já havia mudado de classe 8 vezes, morreu, defendendo a Terra. Ele sacrificou sua vida para proteger o reino. Agora, 100 anos após sua morte heróica, o Reino dos Dragões celebrava o centenário em sua memória. Anteontem, uma cerimônia memorial foi realizada na capital, em homenagem a Shu, como era chamado o herói. Os caçadores de elite do Reino dos Dragões compareceram à cerimônia, e as estatísticas revelaram que o reino contava com 12.350.000 despertos naquele ano, um aumento de 11,3% em comparação ao ano anterior. O maior número registrado desde que o outro mundo desceu à Terra, 10 anos atrás. Dos despertos, 10% eram caçadores de núcleo, um número muito superior ao da época do nascimento de Asura. Isso alimentava a esperança de que um novo herói como Asura pudesse surgir. Em outro ponto, um homem estava deitado em um quarto vazio, ouvindo as notícias sobre a iminente abertura do portal principal para o outro mundo. Os caçadores foram orientados a se preparar. O homem parecia apático, com uma garrafa e comprimidos ao seu lado. No entanto, ao ouvir novamente o anúncio, seu rosto se transformou em terror. Ele se levantou de repente, como se fosse outra pessoa. Confuso, olhou ao redor, tentando entender onde estava, pois acreditava que já estivesse morto. A dor em sua cabeça era intensa, e então fragmentos de memórias dolorosas começaram a surgir. Ele viu a si mesmo trabalhando em um emprego difícil, sendo constantemente humilhado, incapaz de pagar as despesas médicas do irmão, sendo chamado de inútil. Ele se lembra de sua vida miserável como um domador de monstros, uma profissão subestimada em uma família pobre. Diante de tanto sofrimento, decidiu pôr fim à sua vida tomando uma overdose de remédios. O homem, ainda atordoado, se perguntava de quem eram aquelas memórias, pois jamais imaginou que seria reencarnado no corpo de alguém, com o mesmo nome, 100 anos no futuro. Lembrou-se de que aquele homem era um domador de monstros. A classe domador dependia principalmente de seus animais para lutar, e além de evoluir a si mesmo, era essencial aumentar os atributos de seus monstros. Alguns já haviam analisado que para criar um domador realmente poderoso, era necessário ter tanta riqueza quanto um país inteiro. Para uma pessoa comum, despertar como um domador de monstros era realmente uma má notícia. Agora ele conhecia a história trágica de Jiang Yu, um jovem que falhou na vida e tirou sua própria vida. Ao olhar para o retrato na parede, o homem percebeu que a pessoa reencarnada em seu corpo era o oposto de quem ele fora. Este homem uma vez fora o mais poderoso desperto de todo o Reino dos Dragões, conhecido pelo nome de Asura. Agora, com sua nova vida, ele decidiu assumir todas as responsabilidades e arrependimentos daquele homem e conquistar o outro mundo, onde os fracos estavam à mercê dos fortes, como uma forma de demonstrar sua gratidão pela segunda chance. Mais uma vez, um anúncio sobre a abertura do portal principal para o outro mundo foi transmitido. O homem se levantou, caminhou até o portal e o abriu. Uma luz brilhante surgiu, revelando o portão dimensional. Ele entrou e imediatamente o sistema o saudou, informando que ele estava offline há 3.652 dias. Várias janelas flutuantes se abriram diante dele, indicando
indicando que ele havia recebido 221 mil pontos de poder de habilidade e mais de 96 mil pontos adicionais. O sistema o parabenizou por ter sido o primeiro a derrotar uma onda de monstros da 9ª classe, e ele havia completado a conquista mítica, única em sua classe. Como recompensa, ele recebeu um tesouro de rank mítico, o Supremo Decreto Divino, que foi ativado automaticamente. Além disso, ele recebeu um bônus permanente que aumentava 10 mil vezes o ganho de poder de habilidade, tanto online quanto offline. O efeito já havia sido aplicado, e ele também obteve 99 vezes mais recompensas offline, totalizando mais de 21 trilhões de pontos de habilidade. Ao ver a quantia astronômica de poder, ele ficou surpreso. Era uma recompensa generosa por limpar a maior onda de monstros do mundo. O sistema notificou que ele também havia recebido uma chance de redefinir sua classe e que deveria escolher uma das 7 classes principais do rank mítico: Cavaleiro da Morte, Guerreiro Espadachim das Trevas, Assassino Ceifador de Sombras, Sacerdote Divino, Mago do Fogo Infernal, Arqueiro Caçador Espectral ou Domador de Monstros. Asura havia despertado como um guerreiro épico 100 anos atrás, mas a classe mais poderosa naquela época era de Domador de Monstro. O único problema com essa ocupação era a imensa quantidade de poder de habilidade necessária para evoluir, tanto o Domador quanto seus monstros, tornando o crescimento extremamente difícil. No entanto, agora reencarnado e com um poder acumulado equivalente a 1 milhão de anos offline, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. A escolha principal naturalmente foi o Necromante. O sistema o parabenizou por se tornar o 4º caçador de núcleo de nível mítico. Com a classe avançada de Domador de Monstros, ele recebeu uma classificação inicial de 100 estrelas, o que indicava uma força imensa, como esperado de uma classe mítica. Um necromante é um mensageiro ressuscitado do submundo, com controle sobre o poder dos monstros. Somente a morte pode estimular o necromante. Ele possui um crescimento mágico de 25 estrelas, crescimento de mana de 18 estrelas, vitalidade de 20 estrelas, defesa física de 18 estrelas e defesa mágica de 19 estrelas. Suas habilidades incluem colheita de almas, evolução espectral e redução da morte. Diferente dos pets normais de um domador de monstro, cuja inteligência só podia ser melhorada através de raras recompensas de missões, o Necro podia evoluir seus próprios pets e ainda transformar outros monstros derrotados em seus novos servos. Isso o surpreendeu, era exatamente o que se esperava de uma classe mítica. Em sua vida anterior, ele havia limpado 70 mundos com uma classe de nível épico em apenas 10 anos, tornando-se o maior de sua época na China. Agora, com uma classe mítica desde o início, ele decidiu limpar cada mundo de forma perfeita e se tornar o mais forte, não só na China, mas em todo o mundo. O sol nasceu e Asura entrou no portal, sendo teleportado para o primeiro mundo, conhecido como a Fonte dos Pesadelos, e foi direcionado para a zona segura, chamada Aldeia do Juízo Final. O sistema o questionou se ele desejava continuar usando o nome Asura, ou se ele preferia um novo nome. Ele decidiu mudar seu nome para Zero, simbolizando sua nova vida e o desejo de superar sua antiga identidade. Para ele, nada era maior que o Zero. Enquanto caminhava pelo outro mundo, notou que as pessoas ao redor estavam impressionadas com a semelhança daquele lugar com o mundo real. Alguns novatos ficaram confusos, esperando encontrar monstros imediatamente, mas logo foram informados de que estava na zona segura e que os monstros estavam além dos limites dessa área. Logo, a primeira missão do mundo foi liberada. As pessoas começam a se preparar, formando grupos e reunindo materiais necessários. O painel do sistema detalhou a missão. Quando a escuridão encobre a terra, os monstros antes adormecidos nas profundezas despertam e levam o mundo à ruína. Como o único sobrevivente, Zero deve quebrar o ciclo do juízo final e destruir as calamidades e esmagar as trevas. A missão inicial era simples: matar 1000 monstros e coletar 10 moedas de prata. Uma vez concluída, ele poderia ativar o túnel de teletransporte instantâneo para enfrentar um chefe do primeiro mundo e avançar para o segundo mundo. Zero percebeu que o layout do outro mundo não havia mudado muito desde a sua última vida, então decidiu comprar algum equipamento antes de começar as missões. Ao entrar na loja de equipamento, foi recebido por Chelsea, o dono da loja. Zero notou que os itens disponíveis eram bastante básicos, e mesmo o melhor equipamento disponível
era de apenas 1 estrela. Chelsea sugeriu que se Zero não estivesse satisfeito, poderia oferecer o equipamento de nível superior por algumas moedas de cobre a mais. Zero então deixou uma bolsa com 100 moedas de cobre e pediu um bastão mágico de 1 estrela. As pessoas ao seu redor ficaram chocadas ao vê-lo gastar todo o seu dinheiro em um único item. Alguns comentaram que o bastão mágico de 1 estrela não adicionaria muito poder de ataque e que seria mais sensato comprar um conjunto completo de itens simples. Zero agradeceu os conselhos, mas seguiu seu próprio caminho. Alguns espectadores ficaram discutindo sobre sua escolha, dizendo que só alguém sem noção gastaria tudo em um único equipamento de 1 estrela. Para um caçador iniciante, isso parecia uma péssima ideia, pois o poder de habilidade que os caçadores comuns ganhavam ao derrotar monstro era limitado, o que tornava impossível melhorar as armas de baixa qualidade de forma eficiente. O bastão de Zero, chamado Bastão Mágico do Inferno Ardente, tinha um poder mágico de 5 e estava no nível 0. Ciente de que lhe faltava poder de habilidade, ele decidiu refinar o bastão. O sistema informou que ele tinha uma chance de 10% de aumentar o atributo verde do bastão a cada refinamento, mas quanto maior o atributo, mais caro seria refinar, e menores seriam a chance de sucesso. Mesmo assim, ele continuou refinando repetidamente. Enquanto refinava, o bastão começou a brilhar, e Zero viu várias notificações de sucesso. Após 132 refinamentos e um total de 985 pontos de poder de habilidade gasto, seu bastão atingiu o nível máximo, ganhando um atributo dourado. Agora, seu bastão havia se transformado em Bastão Mágico Pioneiro Escaldante. E Zero sorriu ao ver o verdadeiro poder de possuir trilhões de pontos de poder de habilidades acumulados. Seu cajado possuía habilidade especial chamada Escaldar, que a cada ataque infligia ao inimigo um status de queimadura, fazendo perder 20 pontos de vida por segundo. Com isso, os preparativos de Zero estavam completos. Era hora de causar o impacto no primeiro mundo, a origem dos pesadelos. O pesadelo inicial de todos os caçadores novatos. Um caçador tentou golpear uma criatura com sua espada, mas não causou nenhum dano. Desesperado, ele pensou, qual o nível desse maldito monstro? A criatura tinha tanta vida que parecia impossível derrotá-la, enquanto um único golpe da criatura era letal. De repente, uma esfera dourada de luz apareceu, uma magia que eliminou instantaneamente o monstro. O efeito de queimadura do cajado pioneiro escaldante de Zero havia sido ativado. Ele observou o corpo inerte da criatura, enquanto o sistema o informava sobre sua vitória sobre o rato gigante mutante, garantindo-lhe 2 pontos de experiência e 1000 pontos de habilidade, com seu bônus multiplicador de 10.000 pontos aplicado. Zero era um caçador mítico, com atributos base e equipamentos de nível máximo. Enquanto caçadores comuns precisavam formar grupos para matar o rato gigante, Zero conseguia derrotar um com apenas um golpe. Outros caçadores notaram sua presença, intrigados com a quantidade de dano que ele causava e o equipamento avançado que ele possuía. Uma mulher se perguntou se ele seria um caçador experiente, mas outro homem negou, dizendo que ninguém teria tantos pontos de habilidade para refinar um cajado mágico de nível tão baixo logo no início do jogo. Eles não podiam evitar imaginar que Zero fosse um grande jogador. Zero, por sua vez, percebeu que os monstros de nível 1 lhe davam pouca experiência. Ele parecia caçar criaturas de nível superiores para maximizar seu ganho. No primeiro mundo, além dos ratos de nível baixo, havia aranhas venenosas, de nível 3 e 4, escorpiões blindados, de nível 5 a 8, e por fim o chefe do mundo, o rei javali selvagem frenético, de nível 10. A melhor opção de Zero seria caçar os monstros de nível 3 ou superior na fábrica abandonada. No entanto, antes de seguir seu caminho, foi interceptado por um grupo de caçadores que queriam recrutá-lo, oferecendo um time completo com curandeiro, tanque e DPS. Algumas mulheres até tentaram seduzi-lo, mas Zero, assustado, recusou e o grupo recuou. Eles comentaram sobre a aura intimidadora de Zero, afirmando que era ainda mais assustadora que a dos próprios monstros. Eles o viram seguir em direção à fábrica e se perguntaram se ele realmente pretendia enfrentar sozinho os perigosos monstros de lá. Zero começou sua caçada e eliminou facilmente um rato mutante, recebendo 2 pontos de experiência e 3.000 pontos de habilidade. Em seguida, derrotou consecutivamente aranhas venenosas de nível 3, obtendo 8 pontos de experiência por cada uma. Com isso, ele subiu de nível, aumentando sua vitalidade
mana e ganhando mais 6 pontos de atributos livres. Agora ele estava no nível 2, precisando de 250 pontos de experiência para a próxima evolução. Após mais uma batalha contra a aranha venenosa, uma explosão de magia indicou o sucesso de outro ataque. Faltavam apenas 100 pontos de experiência para o próximo nível. O sistema o parabenizou por desbloquear o primeiro slot de habilidade e por ganhar sua primeira habilidade inicial, a bola de fogo pequena. Ele jamais imaginou que as recompensas por subir de nível como um caçador mítico seriam 6 vezes maiores do que para um caçador normal. Só com 3 níveis de avanço ele já tinha 18 pontos de atributos livres. Zero, ciente que a trajetória de crescimento inicial de um domador de monstros era semelhante à de um mago, sabia que precisava minimizar o tempo de conjuração, estabilizar seu dano e aumentar a agilidade. Caçadores comuns, com seus limitados pontos de habilidade, geralmente evitam gastar pontos para melhorar habilidades iniciais, já que estas não eram tão poderosas assim. Mas Zero, com seus imensos pontos de habilidade, decidiu maximizá-la. O sistema confirmou sua ação e após gastar 50 pontos de habilidade, a bola de fogo pequena evoluiu para a bola de fogo média, aumentando o dano para 140% e ganhando um efeito especial de aumentar dano de queimadura a cada segundo em 6%. Zero estava satisfeito e continuou refinando a habilidade até que ela evoluísse para a bola de fogo ultra, o grau mais alto possível de sua classe no momento. Com esse ritmo de progresso, ele calculou que seria capaz de alcançar o nível 8 antes de desafiar o chefe final e concluir o primeiro mundo. De repente, um gemido chamou sua atenção. Ele estava diante de uma grande porta. Perguntando se havia alguém ali, Zero abriu e encontrou um caçador com uma perna amputada. O homem se chamava Cal e contou que sua esposa e filhos haviam sido mortos por monstros. Cal pediu a ajuda de Zero para matar o odiado escorpião. O sistema informou que uma missão da história havia sido ativada, perguntando a Zero se ele aceitaria a missão de exterminar os escorpiões. Ao verificar as recompensas, Zero viu que o equipamento obtido nas missões de NPC eram muito melhor do que aqueles deixados por monstros. Como ele só tinha um cajado mágico, a missão valeria a pena. A missão envolveria eliminar os escorpiões e seu líder, o Rei Escorpião Blindado. Como recompensa, Zero receberia 500 pontos de experiência e uma moeda de prata, além de um equipamento aleatório de 1 estrela. Zero percebeu um movimento, mas não conseguiu ver nada. Ele logo entendeu que não havia apenas monstros ali, mas sua prioridade no momento era completar a missão. Diversos olhos o observavam na escuridão. Já fazia algum tempo desde que ele havia avistado aqueles escorpiões blindados. Essa criatura de nível 5 eram monstros normais de tipo físico. Basicamente eram escorpiões que mutaram devido à contaminação ambiental. Seu corpo inteiro era coberto por uma armadura sólida, o que os tornava altamente resistentes a danos. Quando ativam a habilidade guarda, a eficácia dos ataques de Zero diminuía. Um dos escorpiões avançou contra Zero, mas ele estava preparado. Seu cajado brilhou e ele lançou uma bola de fogo ultra. O escorpião blindado ativou a habilidade de carga, mas Zero conseguiu desviar e se preparou para conjurar novamente. O ataque foi tão poderoso que envolveu toda a área em chamas. O sistema então o notificou que ele havia derrotado um escorpião blindado de nível 5, ganhando 115 pontos de experiência e 50 mil pontos de habilidade. Apesar do enorme poder da bola de fogo ultra, ela consumia muita mana rapidamente. Zero se lembrou de que quando o número de escorpiões blindados caía abaixo de um certo limite, a aparição do Rei Escorpião Blindado era antecipada. O monstro finalmente apareceu, gigantesco e ameaçador. Zero sabia que precisava derrotá-lo antes que sua mana se esgotasse completamente. Ele lançou outra bola de fogo, mas o Rei Escorpião rebateu com a cauda, quase sem sentir o impacto. Ele era tão forte e resistente quanto Zero se lembrava. O Rei Escorpião avançou, mas Zero foi ágil o suficiente para desviar o ataque e atacá-lo de outro ângulo, lançando outra bola de fogo, finalmente queimando o monstro. Ele o derrotou, mas comentou que teve sorte, pois embora sua mana estivesse quase esgotada, conseguiu impedir o monstro de se mover. Só faltava acabar com ele para completar a missão. De repente, alguém apareceu por trás de Zero, um homem com uma espada pronta. Outro caçador surgiu e apunhalou a garra do escorpião, planejando roubar o golpe final. Zero impediu os homens de se aproximar. Ele já sabia que estavam ali e finalmente haviam se revelado. Os caçadores ficaram surpresos ao perceber que Zero já conhecia seu plano. Ele sabia que além dos caçadores que evoluíam de forma honesta, haviam outros que preferiam caminhos sombrios.
matando e roubando os outros. Era uma pena que eles tivessem escolhido o alvo errado, já que todos os inimigos que Zero enfrentara era 1000 vezes mais forte do que esses homens normais. Zero liberou seu poder e uma imagem de um homem apareceu atrás dele, fazendo os caçadores ficarem apavorados. Sem hesitar, Zero lançou um ataque de fogo, queimando o primeiro homem. O aliado do caçador, chocado, se perguntava como Zero ainda tinha mana, já que acreditava que ele estava esgotado. Ele perguntou como Zero ainda conseguia usar suas habilidades, e ele revelou que havia fingido estar sem mana, para que eles se revelassem. De repente, uma chama púrpura surgiu sobre as chamas douradas. O sistema parabenizou Zero por ativar sua próxima habilidade de classe necromante, chamada Colheita das Almas. Ao matar o Rei Escorpião blindado, ele foi questionado se gostaria de absorvê-lo como seu pet. Zero comentou que teve sorte em desbloquear esta habilidade tão rapidamente. Ele absorveu o escorpião e partículas de chamas douradas caíram no chão, transformando-o em fogo violeta sobre seus pés. A chama avançou em direção ao inimigo e o sistema informou que Zero havia obtido o Rei Escorpião como seu pet. Esse pet intimidava os inimigos ao redor. O efeito da classe necromante foram ativados e a lealdade do Rei Escorpião a Zero foi maximizada. Zero sabia que o motivo pelo qual era difícil para um domador de monstros evoluir era que seus pets dependiam da experiência do domador para subir de nível. No início do jogo, o dobro de experiência era necessário para evoluir os pets, e à medida que o número dos pets aumentava, os pontos necessários para evoluí-los também cresciam exponencialmente. Para uma pessoa comum, isso seria impossível de manter. No entanto, Zero possuía uma abundância em pontos de experiência, então ele os usou para maximizar o nível do Rei Escorpião. A habilidade de Rank D, Guarda, do Rei Escorpião subiu para o Rank A, Corpo de Ferro, uma habilidade passiva que reduz o dano recebido em 30%. Um dos caçadores perguntou quem exatamente era Zero, pois era impossível um domador de monstros comum ser tão forte. Zero revelou que desde o momento que aceitou a missão já havia sentido que estava sendo espionado. Ele deduziu que aqueles homens eram assassinos, especializados em usar invisibilidade para atacar jogadores solitários, e que, ao receberem a missão, ao mesmo tempo que ele planejava emboscá-lo na etapa final, para roubar a recompensa do Rei Escorpião. O homem percebeu que havia ofendido a pessoa errada e tentou fugir. Zero o desafiou a mostrar sua força, e num piscar de olhos, o Rei Escorpião o atingiu com força no abdômen. O caçador suplicou por sua vida, e Zero respondeu: em um mundo onde os fracos são devorados pelos fortes, quem deseja consumir os outros deve estar preparado para ser consumido. O brilho de vida nos olhos do caçador desapareceu, enquanto ele era devorado. Depois disso, o NPC agradeceu a Zero por ajudá-lo a vingar-se, e o considerou como um verdadeiro companheiro. O sistema parabenizou Zero por completar a missão, e ele recebeu 5.500 pontos de experiência e 3 milhões de pontos de habilidade. Além disso, obteve um colar mágico e botas de armadura. Zero subiu para o nível 4 e agora precisava apenas de 2.000 pontos de experiência para o próximo nível. Ele decidiu então verificar o equipamento recém-obtido, o colar mágico. Ele verificou que o colar estava no nível 4, com 1 estrela. Esse item, segundo a lenda, foi criado puramente de magia. Dizem que ao usá-lo a pessoa obtém uma quantidade imensa de poder mágico. As botas de armadura estavam no nível 5, com 1 estrela, sendo altamente resistente e proporcionando uma defesa sólida aos caçadores. Zero comentou que esses itens vieram na hora certa, já que ele precisava urgentemente de algo para fortalecer sua mana. Após conseguir os itens, ele decidiu aprimorá-lo ao máximo. Ele investiu um total de 249,99 pontos e recebeu o equipamento com atributo dourado, a sagrada origem da magia. Em seguida, gastou mais 2.985 pontos de habilidade e obteve a armadura de proteção do herói. Com essas duas peças de equipamento, junto com o Rei Escorpião, ele sabia que ambos alcançariam o nível 5 rapidamente. Uma tela apareceu diante dele, anunciando uma zona especial. Todos os caçadores da Vila do Apocalipse foram notificados sobre a aparição de uma masmorra oculta de nível 5, a Cidade Apocalíptica, que havia surgido perto da vila. A masmorra ficaria aberta por apenas 1 hora, e todos foram incentivados a completar a missão. O primeiro a concluir a masmorra receberia uma recompensa generosa. Os caçadores ficaram surpresos com a notícia da masmorra oculta de nível 5. Zero sabia que com sua força atual, ser o primeiro a completar não era impossível. Ele decidiu ir em frente. O portal já havia aparecido e todos estavam se preparando, recrutando membros para formar equipes. A maioria deles estava determinada a ser a primeira, devido às recompensas. O homem explicou
explicou que no nível atual entrar na masmorra era suicídio, mesmo que pudesse ganhar muito dinheiro, poderiam não sobreviver para gastá-lo. Ele insistiu que por isso era essencial formar um time. Zero percebeu que muitas pessoas estavam ansiosas para desafiar a masmorra. De repente, alguém o empurrou para sair do caminho. Era um cavaleiro com armadura dourada. Alguém o chamou de presidente e todos ficaram curiosos para saber quem ele era. Aquele homem era Liu Yan, o filho do homem mais rico da cidade de Linai. A família Liu possuía as 3 maiores farmácias da cidade, com uma fortuna que ultrapassava bilhões. O jovem mestre Liu sempre agia de forma arrogante e até seus subordinados estavam totalmente equipados com itens de 1 estrela, que custavam dezenas de milhares. Uma mulher, Jong-yu, ex-namorada de Zero, também estava presente. Seu nome era Liu Wer, e ela se aproximou para zombar dele, por ser apenas um domador de monstro comum, incapaz de pagar seu próprio aluguel. Mas ainda assim, pensando em lutar na masmorra, Zero, com uma expressão feroz, perguntou se ela tinha algum problema com isso. Ela ficou chocada, pois esperava que ele implorasse por uma segunda chance. Em vez disso, Zero foi incisivo e a deixou sem palavras. Ela então se agarrou a Yan, dizendo que apenas ele estava qualificado para ser o primeiro a completar a masmorra única e que Zero deveria parar de sonhar. Yan abraçou e riu zombando de Zero por ter sido abandonado. Ele aconselhou Zero a seguir em frente. Calmamente, Zero respondeu que ela era apenas um par de sapatos vermelhos e que Yan poderia ficar com ela se quisesse. Quanto à masmorra, Zero insinuou que quem estava sonhando era outra pessoa. Isso deixou Liu furiosa e ela pediu que Yan o ensinasse uma lição. Em vez de demonstrar medo, Zero sorriu e sugeriu que eles valorizassem suas vidas. Liu gritou que ele estava apenas fingindo ser forte, sendo na verdade um inútil. Yan, por sua vez, achou estranho que não conseguia ver claramente a classe de Zero, como se ela estivesse propositalmente oculta. Antes de partir, Yan lembrou a todos de levarem seus pergaminhos de ressurreição. Um dos caçadores tocou o ombro de Zero. Ele disse para aceitar a derrota, pois perdedores pobres como eles nunca deveriam vencer aqueles que nasceram em berço de ouro. Zero respondeu que se o homem se via como um perdedor, devia encontrar maneiras de se tornar mais forte. Em seus pensamentos, ele refletiu sobre o antigo dono do seu corpo e reconheceu que ele era, de fato, um perdedor, mas isso não o afetava agora. O homem insistiu que todos os membros do clã possuíam pergaminhos de ressurreição, que custavam 3.000 cada. Muitos acreditavam que o clã supremo seria o primeiro a completar a masmorra. Zero sabia que a maioria das masmorras era protegida por um monstro-chefe, e embora sua força atual fosse suficiente para lidar com os inimigos comuns, ele temia que não fosse o bastante para enfrentar o chefe. Ele só podia garantir a vitória se tanto ele quanto o Rei Escorpião alcançassem o nível 5, estivessem bem equipados e com habilidades de nível máximo. Enquanto isso, do outro lado do portal, Yan e sua equipe apareceram. Liu, ainda irritada por ter sido humilhada, se queixou a Yan que não havia se vingado por ela. Ele lançou um olhar severo e explicou que com tantas pessoas por perto, a perda seria maior do que o ganho, pois alguém poderia usar o fato de Yan matar um caçador como desculpa para difamar a família de Liu e o clã. Ele garantiu a ela que faria Zero se ajoelhar diante dela mais tarde, e Liu agradeceu. Em outra parte, Zero estava lutando contra os monstros. Um domador de monstro comum precisaria da mesma quantidade de pontos de experiência que seu mestre para evoluir. Felizmente, na classe necromante, a quantidade de experiência necessária para seu pet era reduzida pela metade no início do jogo. Zero deixou o escorpião blindado matar alguns inimigos comuns para subir de nível rapidamente. Enquanto lutava, a área foi tomada pela fumaça, e atrás de uma rocha, um dos subordinados de Yan observava Zero, percebendo que haviam subestimado. Quando Zero avançava, foi bloqueado por uma bela mulher que tentou seduzi-lo para ajudá-la. No entanto, ele não se deixou enganar e simplesmente respondeu de jeito nenhum, continuando seu caminho. O sistema informou a todos que restavam apenas 10 minutos. Zero decidiu aumentar a defesa do escorpião blindado de nível 5, que serviria como um escudo na linha de frente, enquanto ele próprio focaria em causar dano à distância. O escorpião rugiu ferozmente e Zero também usou o equipamento que acelerava a recuperação de mana, permitindo lançar bolas de fogo consecutivamente e aumentar sua eficiência em derrotar monstros. Com tudo isso, 10 minutos seriam mais do que suficientes. Ele entrou no portal e a área ao seu redor estava em chamas. Yan e seus aliados estavam feridos. Yan reclamou que faltava pouco para derrotarem o chefe, mas um de seus subordinados explicou que não tinham chance contra um monstro de nível 7, já que eles estavam apenas no nível 2. Liu sugeriu que, como os monstros eram muito poderosos, deveriam focar apenas
em sobreviver. O subordinado concordou, afirmando que deveriam aproveitar a oportunidade para usar o pergaminho de ressurreição e sair antes que os monstros os alcançassem. Ian sentiu algo estranho, como se alguém estivesse se aproximando. Todos olharam para o topo do penhasco e ficaram surpresos ao ver Zero. Furioso, Ian perguntou se ele não tinha medo de morrer. Zero apenas sorriu, o que o provocou ainda mais Ian, que o desafiou para uma batalha. O e o subordinado tentaram impedi-lo, ressaltando que a prioridade era sobreviver. Antes de partir, Ian disse a Zero que seria melhor morrer na masmorra do que ser morto por ele. O sistema deu as boas-vindas a Zero na masmorra e informou que sua missão era derrotar o Guardião, o escorpião blindado líder, um dos monstros-chefes de nível 7. Zero ficou aliviado ao ver que Ian e os outros haviam partido, pois agora não teria que lidar com a distração deles. Pouco depois, o chão começou a rachar e o monstro-chefe emergiu, rugindo alto. Zero notou que a barra de vida do chefe era várias vezes maior do que a dos Minions. Ele instruiu o seu pet a atacar, e os dois escorpiões começaram a lutar. Zero ficou satisfeito com a melhoria de seu pet e lançou uma bola de fogo, causando 206 de dano crítico. O monstro gigante estava diante dele, atacando, mas seu pet o protegia. Zero então criou várias bolas de fogo, disparando uma rajada, queimando levemente o rosto do monstro. Ele atacou pela frente enquanto seu pet segurava o corpo do chefe. O monstro rugiu pela última vez antes de cair no chão, e Zero comentou sarcasticamente o quão fraco o monstro era. A tela do sistema mostrou que Zero havia completado a masmorra de nível 5, a cidade apocalíptica, e ele havia obtido o pergaminho da masmorra como recompensa. Todos ficaram surpresos com o anúncio. As pessoas se perguntavam se Zero era algum tipo de grande herói para ser tão poderoso, questionando como ele havia derrotado o monstro Guardião, quando quase todos estavam nível 2 ou 3. O Guardião da masmorra era nível 7. Ian perguntou se a pessoa mencionada no anúncio era o ex-namorado de Liu, já que o anúncio havia sido feito há poucos minutos antes dele entrar na masmorra. Liu achou a ideia ridícula, argumentando que seu ex-namorado nem sequer tinha um pet. Ele não havia como ter completado a masmorra sozinho. Ian, convencido de que outra pessoa havia feito isso, bateu a espada no chão, afirmando que quem matou o escorpião líder era alguém extraordinário. Ele ordenou a seus subordinados que encontrasse imediatamente a pessoa com o ID 0 e a recrutassem. De fato, a taxa de queda de itens de monstros chefes era muito maior do que as de monstros comuns. Havia itens como moedas de cobre, projetos e equipamentos, mas o mais importante era o pergaminho, um pergaminho de masmorra não aprimorado. Valia muito mais do que alguns milhares de moedas. Zero decidiu aprimorar seu pergaminho até o nível máximo, um pergaminho de masmorra de rank desafiador. Nunca havia aparecido no primeiro mundo. Se fosse colocado no mercado, poderia valer centenas de milhares de moedas. Para um caçador comum, essa quantia era enorme, mas o objetivo de Zero era bem maior. Uma janela de notificação informou que Zero havia usado um pergaminho de masmorra nível 5, grau desafiador. Ele recebeu uma moeda de ouro e uma missão de recompensa, que consistia em resgatar um sobrevivente. Ao completar a missão dentro do limite de tempo, receberia uma recompensa generosa. Zero analisou a missão e descobriu que tinha uma classificação de dificuldade de 100 e uma recompensa desconhecida, exigindo apenas que ele escoltasse um NPC. Ele também recebeu um mapa de nível 10, mas infelizmente Zero ainda estava no nível 5. Além disso, os monstros que enfrentaria, javalis selvagens, costumavam aparecer em grupos, o que dificultaria a tarefa. Decidiu não se preocupar com isso e focar em encontrar o sobrevivente. No meio da floresta, uma garota estava sendo perseguida por um javali selvagem. De repente, o javali foi envolvido em chamas. Enquanto a fumaça se dissipou, Zero apareceu. A garota ficou aliviada ao ver que seu irmão mais velho veio salvá-la. A janela de notificação informou que a sobrevivente Lin havia sido encontrada e que o tempo restante para a missão era de 10 horas. Logo, um javali selvagem enfurecido apareceu. Zero notou que os javalis na floresta ficavam agitados assim que encontrou Lin. O javali os atacou e Zero os lançou uma bola de fogo, causando dano constante. Mas então, vários outros javalis o cercaram. Zero comentou que esses javalis tinham uma resistência enorme. Mesmo sendo um caçador de rank mítico, com um cajado de atributos dourados e uma bola de fogo de rank A, ele tinha dificuldades em causar dano suficiente. Se Lin morresse ali, Zero falharia na missão. Ele convocou o escorpião blindado e ordenou que protegesse Lin. Os javalis avançaram juntos, mas o escorpião bloqueou o ataque. Zero então lançou uma bola de fogo, que acertou em cheio o javali selvagem. O sistema
notificou que ele havia derrotado um javali selvagem frenético de nível 10, ganhando 40 pontos de experiência e 100 mil pontos de habilidade. Zero informou ao escorpião que sua estratégia estava funcionando. Ele encorajou o escorpião a resistir um pouco mais, dizendo que logo ambos subiriam de nível. Nosso prota derrotou consecutivamente aqueles javalis selvagens, que continuavam surgindo em ondas. Zero não tinha mana suficiente para repelir a última investida dos javalis selvagens. Lin perguntou se ele estava bem, e Zero garantiu definitivamente que a levaria de volta em segurança. Inesperadamente, um dos javalis avançou contra Zero, que reagiu com uma poderosa bola de fogo. O javali foi derrotado, mas mesmo assim ainda conseguiu resistir ao ataque flamejante. Felizmente, Zero tinha um pouco de vida restante, ou teria sido morto com um único golpe. Ele também percebeu que o escorpião blindado não aguentaria mais por muito tempo. Zero não esperava que essa missão fosse tão trabalhosa. Ele atacou mais um javali, fazendo sua vida despencar, e neste momento foi notificado que havia subido de nível para o 7. Dada a situação, ele decidiu aumentar seu poder de ataque primeiro. Além disso, usou o equipamento obtido ao derrotar os escorpiões mais cedo, o Anel Glorioso de Batalha dos Chefes, nível S. Este anel possuía o efeito de penetração, o que permitia ignorar 20% da defesa do oponente. Zero lançou outra bola de fogo, só que desta vez era mais poderosa, parecendo até uma esfera de energia. O javali foi instantaneamente derrotado, e ele ficou surpreso, já que anteriormente precisava conjurar dezenas de bolas de fogo para causar algum dano, mas agora conseguia eliminar o inimigo com apenas 2 ataques. Ele continuou atacando consecutivamente, e após algum tempo, mesmo exausto, conseguiu finalmente acabar com a onda de javalis. Agora, sua única preocupação era levar Lin em segurança até a Vila do Apocalipse, e a missão estaria concluída. No entanto, alguém apareceu surpreso ao ver que Zero havia saído vivo da masmorra. Era o perdedor Liu Yan, acompanhado por Uer. Zero os mandou embora, já que não queria perder tempo com pessoas insignificantes. Uer, no entanto, elogiou Yan e pediu que ele ensinasse uma lição a Zero. Yan desembaiou sua espada, desafiando Zero, que o provocou, perguntando se ele realmente conseguiria matá-lo. Yan avançou, desejando descobrir se essas palavras de Zero eram mais afiadas do que sua lâmina. No entanto, quando a espada de Yan atingiu o ombro de Zero, não conseguiu penetrar sua defesa. Yan ficou incrédulo, e Uer também. Mesmo desarmado, Zero não sofreu nenhum dano. Já acabou? Perguntou Zero com um sorriso. Agora era sua vez. Ele demonstrou seu poder liberando um vórtice de grandes chamas. Ao ver isso, Yan entrou em pânico e ameaçou, dizendo que pertencia a uma família poderosa e que Zero se arrependeria se o atacasse. Mas nosso herói não ligou para as ameaças. Zero lançou uma bola de fogo e Yan foi arremessado para longe, transformando em pó, deixando para trás apenas sua armadura dourada. Zero observou a tela e zombou de Yan, chamando de idiota. Neste mundo, os caçadores geralmente têm nomes brancos. No entanto, se um caçador atacar o outro de surpresa, seu nome ficará cinza temporariamente. Durante esse período, a vítima pode retaliar sem receber penalidade de maldade. Se a vítima não conseguir se defender e for morta, o nome do agressor ficará vermelho, acumulando maldade. Neste estado, o agressor não poderá sair do mundo até eliminar um número suficiente de monstros para reduzir a sua maldade, ou até morrer. Uer ficou surpresa por Zero ter derrotado Yan com apenas um golpe e se perguntou quando ele havia se tornado tão forte. Ela entrou em pânico quando viu Zero se aproximando, especialmente porque já havia usado um de seus pergaminhos de ressurreição naquele dia para escapar da masmorra. Se usasse outro agora, não poderia usá-lo novamente tão cedo. Com medo, tentou bajular Zero com palavras doces, mas ele e Lin passaram por ela indiferentes. Como Uer não havia atacado Zero, ele não seria penalizado por ignorá-la. Enquanto observava Zero se afastar, Uer ficou furiosa por ter sido ignorada. Algum tempo depois, de volta a uma casa, Lin agradeceu a Zero por tê-la trazido de volta com segurança. A janela do sistema congratulou Zero por completar a missão de resgate da sobrevivente, de classificação B. Ele recebeu um cajado de magia de gelo, um livro de habilidades chamado Pequeno Gelo e um ovo de mascote. Além disso, seus atributos aumentaram. Mais 30 de vitalidade, mais 12 de mana e mais 6 pontos de atributo livre. Agora, Zero estava no nível 8 e precisava de 9.500 pontos de experiência para subir novamente. Zero então convocou o cajado, um item de nível 8 com afinidade extremamente forte com o poder do gelo. Com uma grande quantidade de pontos de habilidade acumulados, ele decidiu refinar o cajado, fazendo isso mais de 144 vezes, um número máximo permitido. Ele utilizou o total de 22.356
16.000 pontos de habilidades e transformou o equipamento em um item de atributo dourado, o cetro quebra-gelo. Quanto maior o nível do equipamento, mais pontos de habilidades eram necessários para seu refinamento. Felizmente, isso não era um problema para Zero. Além do cajado, ele também obteve outros itens de saque. Ele tirou o ovo de mascote que havia recebido, mas como era de grau comum, não ficou muito animado. Ele já havia conseguido vários ovos comuns, enquanto enfrentava os monstros, e decidiu usá-los como alimento para o escorpião blindado. O escorpião pareceu gostar da ideia, e várias notificações apareceram, informando que ele havia consumido os ovos de mascote. Logo depois, o sistema parabenizou Zero, já que seu pet havia evoluído para um escorpião blindado de prata, de nível Elite. A nova versão do escorpião era impressionante, com um corpo prateado que brilhava imponentemente. Zero estava bastante satisfeito com o cajado mágico de 2 estrelas e o escorpião blindado de prata, junto com o equipamento dourado que conseguiu ao derrotar Ião. Ele deveria estar pronto para enfrentar o chefe final do primeiro mundo. No entanto, antes disso, precisava voltar e repor seu estoque de materiais. Ao sair do portal, já era noite do lado de fora. Ele estava de volta ao seu quarto quando o telefone tocou. Zero atendeu e era uma ligação sobre os 390.000 pontos que devia pela conta hospitalar de seu irmão. Se ele não pagasse, o hospital interromperia o tratamento. Sem se abalar, Zero pediu o número do cartão de pagamento do hospital, afirmando que faria a transferência em 10 minutos. Isso não seria um problema, pois ele poderia vender algumas peças de seu equipamento dourado e ganhar alguns milhões rapidamente. Zero planejava ajudar o dono original do corpo a salvar seu irmão, como forma de retribuir ele. No entanto, logo recebeu uma notificação informando que os equipamentos estavam vinculados, ou seja, não poderiam ser negociados ou descartados. Ele ficou atordoado, comentando que essa era uma desvantagem do buff de aumento de 10.000 vezes, não poder trocar os equipamentos. No entanto, ele tinha um pouco mais de 110.000 dólares, mesmo que vendesse todas as suas moedas de prata. Isso levou a pensar em outras maneiras de ganhar dinheiro. Pegou o celular e fez uma busca, descobrindo que o pagamento pelos serviços normais de Bust era muito baixo, mas então encontrou algo interessante, um anúncio contratando um Buster por 300.000 moedas de ouro. Muitos já tinham se interessado pela oferta. Zero entrou em contato com o contratante com um sorriso astuto no rosto. Ele estava intrigado com essa caçada mortal.